Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 22 do módulo 12, Programação Orientada a Objeto. E como vocês viram aqui, a gente já está com um equipamento melhorzinho para o áudio sair melhor. Eu estou parecendo um controlador de voo aqui, sei lá, um cara high-tech, mas isso é para o som ficar melhor, tá? Muito bem, sem enrolation, vamos para a aula de hoje, de agora. Enfim, é o seguinte, pessoal, a gente vai falar nessa aula de classe abstrata. O que é uma classe abstrata? Falando de forma bem simples, é uma classe que só tem método abstrato. Aí você fala, ah, legal, não entendi nada. Porque que é, afinal de contas, é um método abstrato? Método abstrato é um método que você tem, por exemplo, o que vai ter de parâmetros de entrada, o que vai ter de saída, mas você não tem implementação nenhuma, tá? Não tem código ali. Então, o método abstrato, na verdade, é só um esqueleto de como vai funcionar o método, mas eu acho que o mais importante do que isso é que ele, quando você tem uma série de métodos abstratos, você coloca isso tudo numa classe abstrata, e essa classe então vai fornecer uma interface, né? Não a interface gráfica, né, com botãozinhos, então é na verdade um conjunto de métodos para dizer como é que tem que se comportar as classes filhas que vão herdar essa classe abstrata. Então você obriga que todas as classes que herdarem essa classe abstrata vão ter que ter aquele comportamento padrão, aquele conjunto de métodos, tá? Esse é o papel aí da classe abstrata, certo? Bom, eu vou fazer o código aqui, pessoal, para a gente poder entender melhor e visualizar essa questão. Senão fica muito abstrato, né? Enfim, vamos lá, ó. Então eu vou começar aqui from. Então, a primeira coisa importante, pessoal, que a gente tem que notar, vou dar um zoom maior aqui, é que na verdade a gente vai pegar aqui esse ABC, vai importar essa biblioteca ABC, e aí a gente vai dar um import ABC, tá? E além do ABC, a gente vai ter também, deixa eu dar um zoom menos para poder encaixar melhor. Espera aí, vamos dar um zoom menos de novo. Isso. Então aqui, ó, eu vou botar abstract method, tá? Então a gente vai precisar de duas coisas dessa classe, dessa biblioteca ABC. Vai precisar do ABC, a classe ABC, e a definição de método abstrato, que é esse abstract method. Então, essas duas palavras-chave são importantes para a gente poder implementar uma classe abstrata. Eu vou dizer que eu tenho uma classe A, tá? Poderia ser qualquer coisa, avião, baleia, sei lá. Essa classe A, eu quero que ela seja abstrata, tá? Então, nesse ponto aqui, eu estou tornando... Não, peraí. Estou torna a classe A abstrata, tá? É claro que desse jeito aqui, o que vai acontecer? Eu vou querer, então, eu vou ter que definir, então, os meus métodos todos como abstrato, menos o construtor, tá? O construtor aqui, ele vai ficar desse jeito, só vou passar a referência ao objeto que chamou o construtor. E aqui eu vou ter um pass. Esse pass aqui indica que não tem implementação. É um método, é um construtor, é um método, tá? Só que não tem o que. Eu não faço nada. Pronto, é isso. Eu só estou dizendo, olha, esse construtor aqui, ele vai ter que. Enfim, ele vai ter que fazer nada, né? Não tem parâmetro, não tem nada. Tá? Aqui o Abstract Method, eu vou botar um método chamado FOO, e aí eu vou passar para ele um parâmetro S, tá? Mas obviamente também eu não vou fazer nada com ele. Eu não vou, só vou dar um return e acabou. Não tem o que fazer, tá? Isso aqui é um método abstrato, tá? E essas palavras-chave, arroba abstract method, já leva a gente para essa questão de, olha, não vai ter implementação esse negócio, tá? E aí você, obviamente, fala assim, ah, interessante. Só que o problema, na verdade, é o seguinte, tá bom, eu quero ver como é que eu posso usar essa classe. Então você vai ter que criar uma outra classe, tá? E essa classe, vamos chamar de classe B, vai herdar a classe A. E então, quando eu falo que vai herdar a classe A, eu tenho que implementar os métodos da classe A, tá? Então, a primeira coisa que eu vou ter que ter um construtor, óbvio. Só que esse construtor, como é que vai ser feito ele? Como é que ele vai ser definido, né? Então, vai lá, self, que é a referência para o objeto que está chamando o construtor. E aí, eu vou fazer um super
Isso aqui eu estou chamando o método da superclasse e estou passando para este método da superclasse, que é o construtor da superclasse. Eu estou passando aqui a referência da classe B e estou chamando aqui o construtor da superclasse, tá? Muito bem. Então a gente já vai ver o que vai acontecer aqui e aqui eu dou o pass. Legal. Aí agora, o que eu vou fazer aqui, pessoal, com esse método, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que também definir o foo. Eu peguei o construtor que não tinha definição, tive que dar uma definição, tá? E aqui a nossa definição ela vai ser bem simples, na verdade, pessoal, que ela vai ser relativa ao que? Print. Lembrando aí, pessoal, que esse código vai estar na descrição do vídeo, como tudo que a gente faz, tá? E, na verdade, eu vou mostrar para vocês o uso dele daqui a pouquinho também. Se você, eu sempre acho legal, pessoal, que se você puder acompanhar, fazer junto, é importante para garantir o seu melhor aprendizado. É uma dica de quem já programou muito. Então, você só ficar assistindo, o seu rendimento é bem baixo, por sinal. Se você assistir e tentar fazer junto, é melhor. E, obviamente, se você quiser pegar só o código e depois você vai ter que brincar com ele. Ah, se eu mudar isso, o que acontece? Então, é mais interessante, tá? Vamos lá. Então, eu vou fazer uma outra classe também, pessoal, que herda da classe B. E, obviamente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer como eu tenho herança aqui. Eu vou criar um novo método, tá? Um método chamado bar, que só pega a referência, digamos assim, ao objeto que chamou esse método, tá? Eu não vou imprimir nenhuma, digamos assim, informação específica, tá? Então aqui eu vou botar um outro print, eu estou dizendo que é o seguinte, ó. Eu tenho um método bar, está sendo chamado na classe C, tá? Só isso. Só para a gente poder ver como é que é o fluxo de execução do nosso programa quando a gente criar os primeiros objetos, tá? Então eu vou criar o objeto B da classe B, certo? Eu vou criar um outro, e aí por esse método eu vou chamar o método foo, que é específico, que não é específico, ele está na classe A, mas não está implementado, não tem implementação, então eu não consigo sequer, se eu quiser aqui, por exemplo, fazer um objeto da classe A, ele vai dar erro, tá, pessoal? Depois a gente tira. Aqui eu vou também criar um objeto da classe C, e esse objeto da classe C, além do método foo, que foi herdado ali de B, que por sua vez herdou de A, além eu vou ter um método bar, que é específico de C, tá? Então, ok. Aí com isso, ó, o primeiro vamos botar para executar. Vocês veem que logo o primeiro aqui vai dar problema na hora que você criar o objeto da classe A, porque ele vai falar, olha, sinto muito, mas eu não posso criar um objeto de uma classe abstrata, porque a classe abstrata só tem métodos abstratos, eu não sei como é que eu posso fazer para esse negócio funcionar. Você não me deu uma definição de como isso deve funcionar. Então eu não posso criar o objeto se eu não sei como é que ele vai funcionar, certo? Tem nenhum problema. Aqui, ó. Então, aqui eu criei o objeto B da classe B. E ao criar esse objeto da classe B, eu posso chamar o método foo, porque ele está definido. E ele vai imprimir, então, a mensagem eu estou... É o método foo que foi chamado ali, que está sendo usado da classe B. Depois eu criei aqui o objeto da classe C. Esse objeto da classe C, ele tem o método foo, só que aí, obviamente, foi herdado, né? Você vê aqui que eu não criei uma informação específica do objeto C, né? Ele veio herdado da classe B, então por isso que ele falou, ó, esse foo na verdade é herdado da classe B. Agora, essa função que foi criada, ou poderia ter sido redefinida, né, na classe C, é específica ali da classe C, então ele imprime, ó, estou chamando o método bar, que é específico, que é definido ali na classe C, tá? Bom, então, pessoal, com isso a gente já conseguiu varrer pelo menos esse tópico aí que é interessante, que é para você ter uma espécie de contrato que você define numa classe abstrata, numa classe que depois você vai derivar nas classes abaixo e essas classes vão ter que implementar esses métodos, esse contrato que você estabeleceu, tá? Então isso aqui é interessante em muitas situações. Eu não vou ilustrar, não vou colocar exemplo, a gente vai ter um outro módulo de aplicações
de orientação a objeto em que a gente vai ter a aplicação desses conceitos. Aqui é só para você ver como é que faz. Ah, eu quero fazer uma classe abstrata. Como é que eu uso? Como é que funciona, tá? Bom, pessoal, não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Obrigado pela sua atenção e espero vocês na próxima aula, onde eu vou mostrar uma coisa bem interessante, que é o seguinte: será que eu poderia criar uma lista de classes de objetos B e C, por exemplo, e dependendo se o objeto é da classe B e C, eu posso ter e mandar que uma certa função específica daquela classe funcione? Como é que eu posso fazer isso? Vou mostrar isso na próxima aula, tá bom? Obrigado, pessoal, então, e vejo vocês na próxima aula com esse novo conceito. A gente vai aproveitar o código que a gente viu na aula e aí eu vou mostrar direitinho como é que a gente pode fazer. É rapidinho. Obrigado, pessoal. Até lá. Tchau.